Justiça aprova a saída da Eternit da recuperação judicial após 6 anos. Empresa essa que entrou nessa mesma recuperação judicial no início de 2018, afetada pela proibição do uso de amianto no Brasil, que era a matéria-prima fundamental para os seus produtos. A empresa ainda extrai o material em uma mina no município de Minaçu, em Goiás, amparada por lei estadual que permite a produção para exportação. E é assim que nós começamos o vídeo para conversar aqui hoje sobre essa novidade da Eternit, que vem sofrendo com essa recuperação judicial desde 2018. Então a empresa se mostrou-se bastante resiliente e a ideia é trazer aqui os números do segundo trimestre de 2024 e casar com a tese de investimento para você se tornar um investidor cada vez mais capaz de poder tomar as suas próprias decisões. E ela veio, a fato relevante, comunicar para a gente que realmente houve a sentença de encerramento do processo de recuperação judicial e isso deu um respiro a mais, um fôlego, onde as cotações tiveram até uma certa recuperação. As cotações da Eternit já chegaram a custar em torno de R$25 em 2021, meados de 2021, quase chegando em 2022, mas de lá para cá teve 78% de queda. Eternit essa que é uma das queridinhas do Luiz Barsi Filho. Então cabe a nossa conversa aqui para a gente entender melhor sobre essa empresa que hoje está custando R$7,07 com essa alta aí nos últimos dias. Nos últimos 5 anos, 241% de crescimento de qualquer forma, né? Se vê essa ciclicidade nessas empresas, inclusive nas small caps. A história da Eternit, pessoal, é o seguinte: ela é uma empresa que desde quando foi decretado a exposição sobre o amianto do ser humano, causando ou potenciais causadores cancerígenos e algumas outras doenças, teve judicialmente as suas atividades temporariamente finalizadas, e ela teve que fazer um turnaround, ela teve que mudar completamente a sua linha de produção, e com isso a empresa começou a tomar prejuízo atrás de prejuízo, sendo mais forte em 2017. Você pode até perceber que pelo gráfico de receitas e lucros, a gente tem que de 2010 até a 2015 a empresa estava indo super bem, com lucro positivo. Depois teve essas notícias, a empresa teve esse baque enorme, a gerência, a gestão teve que fazer toda uma mudança da sua maneira de existir e ainda permitir com que a Eternit continuasse ali produzindo outros tipos de produtos que eu já vou mostrar para vocês. Então observe também um ponto importante, que para essa empresa a cotação realmente segue o lucro. À medida com que o lucro foi melhorando, 2018, 2019, 2020, 2021, a cotação também conseguiu seguir. Isso hoje está com uma disparidade grande, a cotação está bem mais baixa do que realmente aquele lucro que ela poderia dar. Ela está sinalizando ali na casa dos R$25, igual no passado, mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter que ter aqui. Primeiro a gente tem que conversar sobre essa questão da recuperação judicial e dessa mudança de case, tá? Então, depois de algum tempo, a empresa teve que reestruturar sua forma de produzir as telhas, de produzir os materiais de construção civil, de produzir os materiais até mesmo para exportação. Então, com essa toda dificuldade que a empresa teve de se modernizar, isso demorou alguns anos para a empresa conseguir novos números. E hoje ela traz aqui no segundo trimestre de 2024 uns números que têm um potencial bastante positivo que eu vou discutir com vocês à frente. Então, o primeiro segmento que a gente tem que dar prosseguimento é o fibrocimento. Esse fibrocimento é composto de 10 a 15% de fibra de amianto e o restante do próprio cimento em si. Então ele serve para fazer basicamente as telhas novas, antigas telhas de amianto, hoje telhas de fibrocimento, tá? Quando a gente olha a venda dessas telhas aqui, houve um crescimento de 10% quando eu comparo o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2024. Então em um ano teve um crescimento nas suas vendas de 10%. Só que o primeiro semestre do ano passado foi melhor do que esse ano, sinalizando uma leve queda para esse ano de 2%, tá? Isso aconteceu porque houve uma desaceleração da construção, uma desaceleração dos pedidos e encomendas para essas telhas. Então a empresa simplesmente vendeu um pouquinho menos no semestre em comparação com o ano passado, mas ela vem crescendo esses 10% aí na venda das telhas de fibrocimento. A outra parte ela tem que é os sistemas de
construção ou sistemas construtivos, que são as placas e painéis de cimentos, houve um crescimento bastante robusto. Então as vendas do sistema construtivo cresceram 31% quando eu comparo o mesmo trimestre do ano passado, um crescimento bastante interessante, e esse crescimento também foi de forma semestral. Esse primeiro semestre de 2024 foi melhor do que o primeiro semestre de 2023 em 29%. Então houve um crescimento bem interessante, mais para essa linha desses painéis construtivos, deixando um pouquinho as telhas de lado. Mas não é só isso que fica, não. Ela tem também o mineral crisotila, que é o necessário para fazer ali a questão do amianto em si, onde ela tem uma mina. Toda a produção de crisotila é destinada à exportação por conta da lei federal que a gente tem, que impede o consumo do amianto aqui no Brasil por conta dos seus malefícios para a saúde. Quando a gente olha o mineral crisotila, a gente teve uma queda do trimestre passado para esse trimestre. Segundo trimestre de 2023, 47.510, esse semestre 40.909 mil toneladas, tá? Então um decréscimo de 14%, bastante pujante e forte, né? No semestre também teve essa queda de 15%, isso foi impactado por essa questão da desvalorização do real frente ao dólar e também pela disponibilidade de equipamentos de mineração. Então a mineração vem deixando de tomar a frente da empresa e com isso ela vem conseguindo fazer o seu turnaround, procurando aderir a outros produtos, tipo aqueles sistemas de construção. Então veja que há uma queda na exportação desse mineral, tanto pela demanda externa, tanto pelas próprias capacidades de mineração da própria empresa, né? Eu tenho essa queda aí de 14% no TRI e 15% no semestre, comparado com o semestre do ano passado. Por fim, ela tem essas telhas de concreto que estão se modernizando cada vez mais. Vou mostrar uma novidade para vocês no decorrer do vídeo que é bem interessante, tá? Então essas telhas de concreto aí também tiveram um crescimento de 16% do trimestre do ano passado para esse trimestre e 1%, praticamente em linha, né, analisando semestre a semestre, né? A menor demanda propiciou sim, um aumento de 16%, porém as telhas aí tiveram um arrefecimento, mas de qualquer forma um número bastante positivos em vista do que era antes. Então isso foi tudo a questão das vendas segmentadas que a gente tem desses 4 produtos deles. Relembrando os 4 produtos para você ficar especialista em Eternit. Primeiro o fibrocimento, ou seja, as telhas. Depois temos os materiais construtivos, que são as placas, né, e os painéis. Depois a gente tem o mineral crisotila e depois a gente tem as telhas de concreto, beleza? Tudo isso a empresa vai vendendo ao longo do trimestre e te joga o número, que é o resultado consolidado da receita líquida. Então, no segundo trimestre de 2024, a receita líquida somou 276 milhões de reais, que foi um crescimento, pessoal, de 7% frente ao segundo trimestre de 2023 e 4% de retração ao primeiro trimestre de 2024 com o segmento de fibrocimento, que é o core business da empresa em si, né? Respondendo por 67% do faturamento, é ainda forte essas telhas de fibrocimento, mas aqui a gente tem um crescimentozinho da sua receita. Uma coisa que impacta basicamente muitas empresas small caps que a gente tem analisado aqui no canal são os custos de venda. Ela é uma empresa que também tem um custo de venda dos seus produtos muito grande. A gente pode olhar aqui no gráfico, por exemplo, onde a empresa conseguiu vender 276 mil reais, porém ela precisou gastar 218 mil para vender esses 276, sobrando como lucro líquido 57 mil reais apenas, que somando 21% da sua margem líquida total de tudo que ela vende. Então, se ela vende 100 reais, 21 reais é de lucro bruto, não de lucro líquido, tá? Ainda tem coisas para descontar ainda. Então, desses 57 mil reais de lucro bruto, depois de fazer todos os descontos, a gente tem como um lucro líquido de 11.690 reais no segundo trimestre de 2024. Então, uma empresa onde ela vendeu 276 mil, então desses 276 mil, apenas 11.690 foram resultados final ali que a empresa pode utilizar para rebonificar o acionista, para fazer novos investimentos, caso necessário, para fazer um pouquinho de caixa. De certa forma, ela vem trabalhando em materiais complementares para se tornar mais competitiva no mercado ainda, partindo do ponto que ela vai fazer materiais construtivos para as telhas fotovoltaicas, para fazer energia elétrica da sua própria telha. A gente pode ver ali a Eternit Solar, que são as telhas fotovoltaicas, né, que pode ser utilizada em diversas situações devido à sua modularidade. Então são telhas
bem modernas, bastante interessantes. Eu fiquei muito interessado com essa telha, achei bem inovador pelo que temos aqui no nosso mercado, né? Isso vai ajudar nos nossos materiais de construção, tá, pessoal? Nos últimos 10 anos, quem investiu em Eternit ganhou, perdeu dos índices? O que aconteceu com a rentabilidade dessa empresa? Nos últimos 10 anos, houve uma rentabilidade negativa de Eternit, menos 64% no valor das suas ações, mesmo considerando a replicação dos dividendos. Ela perdeu do Ibovespa, que rendeu 130%, e perdeu da Small Caps, que rendeu 74,59%. Só para quem não entende ainda, o Ibovespa ele reúne as empresas mais negociadas da Bolsa de Valores, então reflete uma média do mercado. A média do mercado nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade de 130%, a Eternit sozinha menos 64%. A média das empresas do mesmo valor de mercado, as small caps, as pequenininhas da bolsa, 74%, a Eternit menos 64%. Hoje, quando você paga R$ 7,03 na ação da Eternit, né, ETR3, você está levando uma empresa que distribuiu quase 4% de dividend yield nos últimos 12 meses, uma empresa que está negociando a um preço-lucro de 3,65 mil reais. Hoje, daqui 3 anos, você consegue reaver esses R$ 1.000 com forma de valorização da cota, redistribuição de dividendos. Então, é um preço bem interessante para quem quer fazer o aporte. Lembrando que não é sugestão de investimento, tá? Negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então, ela tem um valor de patrimônio ali, está metade sendo negociado. Classificando assim o preço mesmo a R$ 7,00, um preço bem interessante. O EV/EBITDA também abaixo de 7, hoje 5,08. A gente tem uma margem ok, né, 22%, margem líquida de 10%. Nos últimos 12 meses, tirando os meses de rentabilidade negativa, né, de 2017 até 2019, a gente tem um ROI de 14%. Então, a empresa ela vem galgando ali patamares bem interessantes dessa recuperação, dessa mudança de segmento do seu modelo de negócios, né? Se remodernizando aí com o passar do tempo. Um negócio que a gente pode olhar interessante é o seu CAGR de receita nos últimos 5 anos. O que é esse CAGR? Crescimento composto anualizado. Então, ela vem crescendo esse CAGR hoje com 16% de crescimento anual, a média é 3%. Então, mostrando assim, de 2020 para cá, esse crescimento mais robusto, hora do que era mais negativo, né? Relembrando que ela está seguindo também ali as suas receitas e o seu lucro, o crescimento também. Sempre distribuiu dividendos desde 2007. Claro que ondulatórios, né? Então, ela veio caindo de 2015 para cá e hoje ela tenta se recuperar com essa questão de distribuir dividendos para acionistas. Geralmente, ali na maioria dos meses é março e abril, ou mais para o fim do ano, agosto, setembro, chegando em alguns momentos até novembro. Então, a Eternit ela é uma microcap, ela é uma empresa que fez esse turnaround, está se modernizando, mas ela ainda tem um longo caminho pela frente. Então, vão haver mais semestres, mais trimestres ainda, dela ainda poder estar engatinhando até que gere um lucro mais efetivo, claro que associado com todo o modelo macroeconômico do mundo. Então, se tudo vai bem, se os indicadores de construção forem bem, então ela tende a performar positivamente, uma empresa para se ter um pouco mais de paciência, ou para quem gosta de fazer trade, ganhar nessa valorização dos pequenos intervalos cíclicos que a empresa oferece. Então, a Eternit ela conseguiu melhorar os seus números, mas ainda há um longo caminho de modernização e controle de custos, né, dos custos sobre as vendas que eu disse anteriormente. De certa forma, saiu da recuperação judicial com bons números e a tendência são trimestres melhores. Ciclicidade de preços tendem a continuar e tem gente que vê um bom preço ali abaixo dos R$6, tem gente que gosta de fazer trade, tem gente que gosta de especular, tem gente que gosta de aproveitar esses baixos preços e guardar essa ação, porque com essa melhora saindo da recuperação judicial pode ser mais promissor, não sei, cada um sabe o que cabe dentro da sua própria carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você já vai receber em mãos, já assistir, ficar super atento, porque tem vídeo todos os dias aqui no nosso canal, tá, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.